primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula? Hoje nós vamos ver a lição 8 da página 37. Abra o seu livro aí em casa. O título da nossa lição é Me Dê um Abraço. E hoje a tia Cássia vai contar uma história que o próprio Jesus contou. Jesus gostava muito de contar histórias para explicar coisas importantes para a gente. E uma vez Jesus contou a história de uma família que tinha o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. E esse filho mais novo chegou para o pai e falou assim: papai, eu quero a minha parte da herança. Você sabe o que é herança? Herança são todas as riquezas que o papai e a mamãe juntaram durante toda a vida. E aí, depois que o papai e a mamãe morrerem, essas riquezas ficam para os filhos, não é? Mas é sempre depois que eles morrem, não é? A herança não fica para os filhos antes disso. Mas o filho mais novo dessa história resolveu pedir a parte dele antes do pai morrer. E será que esse pai falou, não, eu não vou te dar, ficou bravo? Não, Jesus diz que simplesmente esse pai deu a parte da herança que era dele. E sabe o que esse filho fez? A Bíblia diz, que, Jesus contou, que esse filho pegou a parte dele das riquezas e foi embora. Foi para muito longe, ele não queria mais morar ali com o pai e com o irmão. Bom, lá onde ele foi morar, não é? Quando ele chegou lá com muito dinheiro, imagina o que aconteceu. Muitas pessoas interesseiras se aproximaram daquele rapaz, não é? E ele começou a fazer jantares, pagar bebidas, comida para as pessoas, e aí muita gente se aproximou dele. Mas essas pessoas não estavam interessadas em ser amigos verdadeiros, só estavam interessados nas riquezas dele. Agora, deixa eu te perguntar, as riquezas duram para sempre? Não, elas acabam, não é? E sabe o que aconteceu? O dinheiro daquele rapaz, as riquezas dele acabaram. E ele ficou numa situação muito terrível. E quando ele foi pedir ajuda para aqueles falsos amigos, nenhum deles ajudou o rapaz. A Bíblia também conta que houve uma fome muito grande naquele lugar onde ele estava morando. Não havia trabalho, não havia comida. E ele ficou numa situação muito difícil. Ele pediu ajuda para as pessoas, mas ninguém deu ajuda para aquele rapaz. Foi tão séria a situação dele que o único trabalho que ele arrumou foi de dar comida para os porcos. Sabe que comida que eles davam para os porcos? Era chamado de lavagem. Essa lavagem era o resto de comidas que as pessoas jogavam fora e o dono dos porcos pegava, recolhia e dava para os seus porcos comerem. E o trabalho daquele jovem era dar essa comida para os porcos no horário certo todos os dias. Jesus falou que aquele rapaz ficou com tanta fome, não tinha o que comer, que ele acabou comendo essa comida dos porcos. Imagina que terrível. Só que naquele momento em que esse rapaz comeu a comida dos porcos, chegou nessa situação tão terrível, ele se lembrou da onde ele tinha saído. Ele tinha saído da casa do pai, onde ele era muito bem tratado, não é? E aí Jesus falou que esse rapaz resolveu voltar para casa. Ele pediu perdão para Deus e ele resolveu voltar, não é? E ele pensou assim, vou pedir para o meu pai me tratar como um empregado, Não precisa nem me tratar como filho, porque o que eu fiz foi muito feio. E aí ele voltou para casa. Jesus falou que quando aquele rapaz estava chegando em casa, quando ele estava assim, lá em cima, na estrada, o pai viu de longe. E Jesus falou que aquele pai saiu correndo e deu um abraço no filho. E ainda chamou os empregados, mandou buscar a melhor roupa, uma sandália para os pés, um anel para pôr no dedo e falou que ia haver uma festa muito alegre para comemorar a volta do filho. Sabe por que Jesus contou essa história?
não era só para falar sobre o amor daquele pai por aquele filho rebelde que foi embora. Mas Jesus comparou aquele pai com o nosso Pai do céu, com Deus. E ele comparou aquele filho rebelde, teimoso, com a gente. Muitas vezes a gente desobedece a Deus. A gente não quer saber de Deus, a gente sai de perto, de Deus. E será que Deus desiste de nós? Será que o nosso Pai do céu desiste de nós? Não, ele não desiste. Ele fica esperando a gente voltar à amizade com ele, não é? E quando a gente se aproxima de Deus de novo e pede perdão pelos nossos pecados, Deus nos perdoa na mesma hora e nos trata como filhos queridos. Não é uma linda história? Conta para sua família, tá bom? Bom, agora que nós já ouvimos a história de hoje, nós vamos fazer as atividades do nosso livro referentes a essa história. Então, a gente viu a história nessa página 37 e eu vou pedir para você virar a página e para a página 38, olha aqui, ó. Nós temos 3 atividades hoje, atividade 1, 2 e a 3. A atividade 1 é um caça-palavras, aonde você vai observar o que você deve fazer com as pessoas que te magoam, que te chateiam. Olha só, lá na nossa história, aquele pai podia ter ficado bravo com aquele filho, mas não, ele perdoou, não foi? Então, muitas vezes as pessoas nos chateiam, nos deixam entristecidos, não é verdade? Os amigos, o papai, a mamãe, seus irmãos, as pessoas próximas a gente. E o que a gente deve fazer? Então, aqui, nesse caça-palavras, nós vamos achar algumas palavras que indicam o que a gente deve fazer. Então, você vai pegar o seu lápis grafite e você vai fazer um retângulo em volta dessas palavras. Olha só. A primeira que a gente acha é perdoar. Olha aqui, na primeira linha. Então, você vai fazer um retângulo em volta da palavra perdoar. Você deve perdoar quando alguém te entristecer. Olha só, na segunda linha tem a palavra conversar. Então, quando a gente fica chateado com alguém, a gente precisa contar para essa pessoa que a gente ficou triste com o que ela fez ou com o que ela falou. É o melhor remédio, a gente conversar. Olha só, a gente na terceira linha tem a palavra beijar. Eu devo beijar quem me chateou? Sim, depois que eu perdoei, não é? Eu devo demonstrar carinho. Então, olha só, na terceira linha, beijar. Na quarta linha tem a palavra abraçar, não é? Então, depois que você conversou e perdoou, demonstra carinho, abraça. Assim como aquele pai fez na história que nós vimos. Olha aqui, na quinta linha, a palavra ajudar. Então, eu devo ajudar as pessoas, né? Depois que eu resolvi os problemas com elas, eu continuo ajudando, olha só. E a última, brincar, não é? Então, se o seu amiguinho te chateou, você já conversou com ele, já perdoou, você volta a brincar. Bom, cada uma dessas palavras que você marcou em volta, depois você vai copiá-las nessas linhas aqui. Copia uma vez cada palavra só, tá bom? Na atividade 2, olha só, você vai precisar ler a frase e fazer um traço ligando a pessoa que você pode dar uma ajuda. Olha que legal. Aqui desse lado tem as palavras colega, irmão, professora, mamãe e papai. E aqui do lado existem coisas que você pode fazer para essas pessoas. Então você vai precisar ler cada frase, descobrir para quem que você pode fazer essa atividade e ligar com o seu lápis, tá bom? E a atividade número 3, olha que legal, nós vamos lá no encarte 3, no final do nosso livro. A Cássia já marcou aqui, deixa eu mostrar para você, ó. Olha que legal, isso é um cartão para você fazer para o seu amigo, não é? Para aquela pessoa que você perdoou, para aquela pessoa que você ama. Sabia que muitas vezes a gente vai ficar chateado e às vezes a gente vai chatear
mesmo as pessoas que a gente ama, porque nós não somos perfeitos. Então a gente precisa treinar o perdão. Aquele pai da nossa história teve que perdoar o filho. Deus nos perdoa o tempo todo. Então nós precisamos perdoar as pessoas que nos deixam entristecidos, não é? E muitas vezes essas pessoas vão ser os nossos amigos, as pessoas próximas a nós, não é? Então, olha o que você vai fazer nessa atividade. Você vai escrever um cartão para o seu amigo. A minha sugestão é que você escreva, né, palavras de carinho para os seus amigos, fotografe e mande pelo WhatsApp da família dos seus amigos. Porque eu tenho certeza que você não tem um amigo só, não é? E aqui na nossa atividade só tem um cartão. Então, mas se você quiser dar para um amigo especial, você pode recortar, olha só, tem os pontinhos aqui do lado, onde você tem que recortar, depois escreve, não é, as palavras de carinho para o seu amigo ou para sua amiga, assina o seu nome e depois você entrega ou espera, né, a nossa quarentena acabar para você entregar para o seu amigo, tá bom? Gostaram da história de hoje? Pessoal, semana que vem a tia Cássia volta com uma outra história, tá? Fiquem com Deus. Um beijo.